eu tenho aqui. Obrigado. Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 17 de fevereiro de 2021, às 17h30. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 04/2021 da sessão ordinária do dia 8 de fevereiro de 2021. Ata número 4 de 2021. Aos 8 dias do mês de fevereiro de 2021, às 17h30, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores Alexandre Borchat, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Ponoff, Marlon Prajo Centeno, Paulo Renato Peter Júnior e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Alexandre Borchat, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Marlon Tadeu Prajo Centeno, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 3 de 2021, da sessão ordinária do dia 3 de fevereiro de 2021, a qual, após delida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Pedidos de informação número 1, 2 e 3, subscritos pelo vereador Marlon, os quais, após delidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. E indicação número 1 de 2021, subscrita pelo vereador Jason, o qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Os vereadores Fábio e Marlon fizeram uso da tribuna. E o vereador Fábio fez a parte. Os vereadores Fábio e Alexandre fizeram comunicação à casa. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária, a realizar-se no dia 17 de fevereiro de 2021, às 17h30. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após delida e aprovada será assinada pelo presidente, e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2021. Alexandre Borchat, presidente, Marlon Prajo Centeno, primeiro secretário. Só confirmar alguma coisa aqui de data. Só confirmar uma coisinha aqui. Aos 8 dias. Ata número 3 de 2021. Dia 3 teve sessão? Quarta-feira? Não, dia 17. E dia 3 teve também. Então tá certo, tá certo. Esta ata está em discussão. Em votação, esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 035/2021, oriundo da Secretaria de Finanças. Ofício número 35 de 2021, Turuçu, 8 de fevereiro de 2021. Ao senhor Alexandre Borchat, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: apresentação do relatório de metas fiscais. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste solicitar que no dia 22 de fevereiro de 2021, às 15h30, que possa ser apresentado em audiência o relatório de avaliação das metas fiscais, referente ao exercício de 2020, pelos contadores Danilo Amaral Bandeira, pela Prefeitura Municipal de Turuçu, e contadora Nathalie Cerqueira Vergara, pela Secretaria de Saúde. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos. Atenciosamente, Natália Cristina Scherdim, Secretária Municipal de Finanças. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 02/2021, oriundo da Secretaria de Saúde. Ofício número 2 de 2021, Turuçu, 10 de fevereiro de 2021. Ao senhor Alexandre Borchat, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: relatório de gestão. Excelentíssimo senhor, solicitamos o agendamento de uma audiência pública para o dia 22 de fevereiro de 2021, às 15 horas,
nas dependências da Câmara para a apresentação do relatório de gestão referente ao terceiro quadrimestre de 2020, que segue em anexo, conforme determina a Lei Complementar número 141 de 2012 e Portaria 882 de 2012, sendo o que se apresenta para o momento, subscrevam-nos. Atenciosamente, Joel Pinheiro Ortiz, secretário municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação número 04/2021, subscrito pelo vereador Marlo Tadeu Prazzi Centeno. Pedido de informação número 4 de 2021. Ementa. Dispõe sobre pedido de informação ao Poder Executivo Municipal sobre as cheias na Avenida Arthur Lange. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer que seja enviado dentro do prazo previsto em lei as respostas para os seguintes itens abaixo. Vou citar com o pedido de informação absolutamente a mesma pergunta que me foi feita via WhatsApp, que segue. Primeiro, pode questionar para nós o que está sendo feito em relação à enchente? Então, para que essa pergunta seja feita ao Executivo. Segundo, se eles, entre parênteses, Executivo, já fizeram reunião com o dono do campo, gostaríamos, como afetados, de estar presente na reunião com este senhor. E se o prefeito pudesse manter atualizados os passos dados, pois ficamos sempre no aguardo de as coisas acontecerem. Dentro deste pedido de informação, gostaria de solicitar uma reunião com o prefeito, vice-prefeita, engenheiro e chefe de obras, com os moradores atingidos e vereadores, para juntos chegarmos a uma solução. Justifico o presente pedido de informação, levando em conta uma das atribuições do vereador, fiscalizar. Desde já, agradecemos a informação, reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Turuçu, 10 de fevereiro de 2021. Marlon Prazzi Centeno, vereador do PDT. Este pedido de informação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aqui no plenário da Câmara e as pessoas que nos assistem ao vivo via Facebook, boa tarde. Só para reiterar aqui o pedido, acho que ficou bem claro, né? Que a gente está, através dos moradores, foi feito através de mim, com pedido dos moradores, está sendo feito esse pedido de informação para o Executivo, porque toda vez que o céu fica escuro, que se arma para a chuva, é um pavor, né? A gente fica em desespero, e em tempo ainda gostaria de cumprimentar a vice-prefeita Arlete, boa tarde, que toda vez que o tempo se arma, a gente fica em desespero, né? E é um mandando mensagem para o outro e perguntando como é que estavam as coisas. E, inclusive, a vice-prefeita me mandou mensagem para saber como é que tinha sido. E as pessoas não aguentam mais, né? Essa função toda, né? A gente tem que procurar fazer alguma coisa antes da próxima chuva. A gente não pode esperar sempre a próxima chuva. Então, esse pedido de informação é para isso, né? Para a gente poder se unir também com o Executivo, vereadores, moradores, Executivo, né? Os funcionários do Executivo, tais como o engenheiro e o chefe de obras, para junto a gente conseguir chegar em algum lugar, chegar num consenso. Porque o que a gente ouve aí, que vem de anos, é que as administrações, falando das administrações passadas, que elas têm medo do dono do campo ali, porque o problema realmente está ali, nesta região que eu estou falando, onde mora a Marilena, que está aqui, onde mora a Dona Leda, o Chapecó, onde eu moro, onde mora o vereador Alexandre. O problema está no campo, e a gente tem que parar de sentir medo desse senhor, né? Porque como o vereador Fábio citou na tribuna na última sessão, na primeira ou não lembro agora, desculpa, a lei é maior que ele. Ele pode ser maior que nós, mas a lei é maior que ele. Então a gente não pode se amedrontar, né? E hoje a gente tem a vereadora, a vice-prefeita Arlete também, que eu vi, eu pude
pude acompanhar, ela está correndo atrás, mas também não é fácil de falar com esse homem. Então, se a gente não consegue falar, vamos botar nossas máquinas lá e depois resolve judicialmente. O que não dá para acontecer é prejudicar o povo. A cada chuva, o povo é que está sendo prejudicado. E essas pessoas que têm terra, essas terras junto ao município, eles não estão preocupados com nós, porque eles não sofrem com esse problema. Então, junto com isto, aproveitar para pedir que, se esse pedido de informação pudesse ser respondido em poucos dias, seria melhor ainda, né? Porque nós temos ainda todo o final de fevereiro e março, onde podem vir essas chuvas com muitos milímetros em poucos minutos. Muito obrigado. Quero salientar a presença da vice-prefeita no plenário. Seja bem-vinda. E continue em discussão esse pedido de informação. Senhor presidente, vereador proponente do pedido de informação, de minha parte, o vereador, seria interessante, de repente, acrescentar nesse pedido de informação, já que a gente está, vamos supor, indo direto ao tema em cima do proprietário do campo, como eu já mencionei em outra sessão, que a gente está cercado, né, de um lado a BR, do outro lado um campo, que a água deságua tudo para cá e a gente está nesse meio. Eu acharia interessante, o vereador Marlon, que fosse incluído, de repente, nesse seu pedido de informação, um item que eu considero de extrema importância, porque está lá dentro da nossa lei complementar, né, a questão do IPTU. Seria interessante saber, e dentro da lei complementar diz que a área urbana compreende 500 metros da BR. Então, eu gostaria de saber o quanto esse senhor paga de IPTU para o município. Seria interessante, acho que oportuno, até porque a gente sabe que ele tem lotes para vender e coisa e tal, e tem uma grande área, se ele paga alguma coisa referente a IPTU nessa área. Seria isso. Obrigado. Continue em discussão. Gostaria de colocar também, a gente sabe o quanto é difícil, que os moradores dali e de outros lugares também estão sofrendo, né? Mas que a gente está correndo atrás. Hoje, pela manhã, eu fui à prefeitura, como presidente da Câmara, até mesmo para conversar o que se está tomando providência, e já juntamente com a vice-prefeita, que se faz presente aí, conversando com ela e com a sua equipe lá, a gente vai agendar uma reunião na sexta-feira pela manhã, às 10 horas, todos os vereadores convidados aqui. Então, para a gente saber como é que está o andamento. Né? A gente sabe que já estão procurando fazer uma limpeza, né? Isso ajuda bastante, mas a gente quer a solução, que a gente sabe, principalmente ali onde eu moro, ali, a Marilene, o Hildo, conhecido como Chapecó, em questão do campo. E isso já é há anos, no caso. Algumas coisas foram feitas, ajudou bastante, mas agora realmente está complicado, né? Tem a sujeira, e tudo desemboca ali e não dá vencimento. Então, para deixar bem a par já para os colegas vereadores, na sexta-feira, às 10 horas, nesta casa aqui, são todos vereadores convidados. Juntamente, eu vou mandar o ofício amanhã pela manhã já. Este ofício é para falar das enchentes, questão das chuvas, o que está sendo tomado as providências, e quem vai se fazer presente, nós vamos convidar, é a vice-prefeita, prefeito municipal, o assessor também jurídico do executivo e o pessoal da Secretaria de Obras, juntamente com o secretário de Obras. Então, só para deixar já ciente, a sexta-feira, às 10 horas, nesta casa aqui, nós vamos ter essa reunião para discutir sobre este pedido das enchentes, tá bem? Eu coloco em discussão o pedido de acrescentar o pedido do vereador Fábio em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário
que faça a leitura da indicação número 02/2021, subscrita pelo vereador Fábio Doleski Krause. Indicação número 2 de 2021. Dispõe sobre o pedido ao Executivo Municipal para avaliar a possibilidade da contratação de um fisioterapeuta. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu que avalie a possibilidade da contratação de um profissional em fisioterapia para suprir a necessidade das pessoas cadeirantes ou com dificuldade de locomoção. Justificativa. Justifico esse pedido devido às diversas solicitações de familiares aos quais pedem encarecidamente que tenham um profissional da área de fisioterapia para atender especificamente a essas pessoas já mencionadas. Defendo o bem-estar e a saúde da população e certos que este pedido será atendido, a população de Turuçu agradece. Turuçu, 10 de fevereiro de 2021. Fábio Doleski Krause, vereador do MDB. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, só para acrescentar, acho que a justificativa dá para definir bem. A questão é que a gente tem a nossa fisioterapeuta e ela não dá vencimento, né, de atender todo mundo. E essa contratação que o vereador pede, que o executivo se sensibilize, porque a gente tem uma gama de pessoas necessitando de fisioterapia e muitas delas não conseguem se deslocar até o posto de saúde. Então, seria especificamente essa contratação, seria para atender justamente as pessoas cadeirantes e as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, seria isso, e espero que o Executivo se sensibilize com isso e faça essa contratação. Obrigado. Continue em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 03/2021, subscrita pelo vereador Fábio Doleski Krause. Indicação número 3 de 2021. Dispõe sobre o pedido ao Executivo Municipal para a isenção de taxa de água dos moradores que foram diretamente afetados. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu que seja avaliado por parte do Executivo Municipal, através do setor de tributos, que sejam isentos da conta de água referente ao mês de fevereiro, os moradores que foram diretamente afetados pelas fortes chuvas na noite de sábado, dia 30 de janeiro de 2021. Justificativa. Justifico esta solicitação de isenção devido ao mínimo que o município possa fazer de pronto, já que os moradores, além de ter perdido bens pessoais, passado por um tremendo transtorno e sofrimento, mas depois que a chuva cessou, ainda tiveram que efetuar toda a limpeza e higienização de suas casas, e, consequentemente, a conta ficará além do orçamento de cada um. Defendo a justiça, o bem-estar e a saúde da população, e certos de que este pedido será atendido, os moradores prejudicados agradecem. Turuçu, 10 de fevereiro de 2021. Fábio Doleski Krause, vereador do MDB. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, a gente sabe que dentro da nossa lei orgânica, do que rege, a gente não pode fazer nada que onere os cofres públicos. Mas esse caso em específico, senhor presidente, eu acho de extrema importância, porque, e tu vê que a data foi feita, hoje é 17 de fevereiro, foi feita essa indicação, eu fiz dia 10 de fevereiro, referente àquela enxurrada do dia 30. E posterior a isso, né, ainda tivemos outra. Né? Então, você pensa e analisa bem, você tem a casa totalmente alagada, né, seus móveis, sei lá, sofá, geladeira, acaba muita coisa se perdendo. Até citei aqui, e a Marilena está presente hoje aqui no plenário, né? A Marilena mesmo postou um vídeo, né, da sua cozinha, toda ela, não tem nem como arredar a cozinha, porque é uma cozinha planejada, né? Então, eu acho interessante, acho que o Executivo se
se posicionar nesse sentido, porque a pessoa tem a casa alagada, depois tem que fazer toda a higienização, gasta um monte d'água, né? E agora tivemos mais uma, com certeza as mesmas casas foram afetadas de novo, né? Então, assim, ó, o procedimento que o executivo, isso não é para todo mundo, óbvio, né? Seria para quem realmente conseguisse comprovar que que a sua casa foi tomada pela água. Então, eu acredito que seria o mínimo que o município pode fazer, né, é isentar essas pessoas nesse momento. Por quê? Podem ter vários culpados, né? A questão do campo, a questão de evasão na BR, mas quem não pode ser taxado como culpado dessa história toda é o povo, as pessoas que estão sofrendo. Então, assim, nada mais justo do que, nesse momento, pelo menos o Executivo se sensibilize nesse sentido de isentar a cobrança de taxa de água referente a esse mês, para que não onere mais o seu orçamento. Obrigado, presidente. Continue em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, colega vereador Fábio, eu acho de importante valia esse seu pedido, né? E dizer que foi colocado aqui, desculpe, no dia, estou tentando achar aqui, 30 de janeiro, né? Como o senhor disse, o senhor fez o pedido na quarta-feira, dia 10. No dia 12 de fevereiro, aliás, no dia 12 de fevereiro eu estive com a vice-prefeita Arlete e com o Charles lá para acertar algumas coisas, no qual inclusive foram falar da fisioterapeuta, né? E então só queria dizer que eu sou de apoio a esta indicação, com certeza. E só para colocar também, que o senhor já havia colocado, eu até tinha anotado aqui, que no dia 12 teve mais uma, né? Então foram usado água aí para lavar a casa no mínimo 2 vezes. Então é só para colocar isso aí também, que eu sou a favor, e citar que no dia 12 teve uma outra enxurrada na mesma região. Continue em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 04/2021, subscrita pelo vereador Fábio Doleski Krause. Indicação número 4 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a instalação de quebra-molas. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu, através da Secretaria competente, que seja feito um levantamento técnico para a instalação de quebra-molas dentro da zona urbana. Justificativa. Justifico esse pedido devido a um grande clamor dos moradores da zona urbana, que ficam assustados da forma que alguns motoristas se deslocam, muitas vezes em uma velocidade acima do permitido. Na certeza do atendimento, e antes que aconteça uma tragédia, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 10 de fevereiro de 2021. Fábio Doleski Krause, vereador do MDB. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, vou discutir também essa indicação proposta por mim. E, na verdade, essa indicação é recorrente há anos, né? Há anos que essa indicação passa pela casa e infelizmente, nada foi feito. Como eu citei, sessão passada, retrasada, se não me engano, lá para cima, vamos dizer assim, da casa do vereador, do presidente para cima, ali a gente acaba, às vezes, tendo 3, 4 quebra-molas perto até um do outro. Até acho que eu estou com a resolução 600 aqui do CNT, do Conselho Nacional de Trânsito, né, onde diz que em área urbana é no mínimo 50 metros. Né? Então, assim, o quanto é interessante para baixo aqui, porque, na verdade, essa indicação, ela, que nem diz, ela já foi recorrente várias vezes, e cada vez ela pega mais a pressão, né? Cada vez o vereador é mais pressionado em cima disso. As pessoas realmente, infelizmente, não têm, às vezes, até porque não tem como controlar, né, a questão da velocidade, né? Então, fica, às vezes, cruza alguém por nós, às vezes, que a gente fica apavorado.
né? Então, seria interessante fazer um estudo técnico, né? Fazer um levantamento através aí do Departamento de Trânsito, né? Na Secretaria da Agricultura, Obras, Urbanismo e Trânsito, para a colocação, ver, são vários pontos, senhor presidente, que necessita. Obrigado, seria isso. Continue em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 05/2021, subscrita pelo vereador Jacques Emerson Carvalho. Indicação número 5 de 2021, ementa. Dispõe o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para a colocação de 2 redutores de velocidade, quebra-molas, e sinalização de limite de velocidade na Avenida Arthur Lange, em nossa zona urbana. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que possam ser tomadas as providências cabíveis, a fim de fazer uma análise de 2 pontos estratégicos para a colocação de redutores de velocidade e sinalização do limite de velocidade na Avenida Arthur Lange, em nossa zona urbana. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista a reivindicação da população, que alega que atualmente dentro da zona urbana não possuímos calçadas contínuas, fazendo com que os pedestres tenham que transitar dentro da avenida, e isto implica um maior risco de acidentes. Portanto, com a colaboração... Portanto, com a colocação de redutores de velocidade e sinalização, acarretará maior segurança à população no local proposto, ou seja, entre o comércio do Dr. José Rudimar Contreira e a Rua Valdemar Xerdim, tem-se o aumento de velocidade dos veículos, por tratar-se de pista com declive. O local para a implantação dos mesmos passará o estudo e análise do setor competente, mas fica sugerido ao setor técnico competente os seguintes pontos de instalação: Avenida Arthur Lange, entre as residências de número 162 e 160, Avenida Arthur Lange, entre as residências 146 e 144. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 10 de fevereiro de 2021. Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, vice-prefeita Arlete e comunidade que nos assiste nesse momento. Com relação a essa indicação, ao conversar com os moradores do local proposto para a colocação dos redutores de velocidade, notei a falta de sinalização e alta velocidade com que os veículos se deslocam na Avenida Arthur Lange, além dos condutores de veículos não efetuarem a parada obrigatória conforme a sinalização da Rua Valdemar Xerdim. Vale ressaltar que no trecho proposto não existe nenhum tipo de sinalização, as placas, né? Também existe a movimentação de pedestres pela via de acesso, além de ter muitas crianças e idosos que moram próximos a esse local. Ao conversar com o senhor José Contreira, próximo à casa dele tem um acesso em que jovens transitam de bicicleta e adentram na Avenida Arthur Lange sem efetuar a parada, ocasionando dessa forma um alto risco para acidentes. Para efetuar essa indicação, analisei a resolução número 600/2016 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal. Os locais propostos foram de acordo com essa resolução, que determina a distância mínima entre redutores. Espero que essa demanda possa ser atendida na maior brevidade possível. Obrigado. Continue em discussão. Vou discutir, senhor presidente. Não, só para acrescentar que eu e o vereador Jacques, a gente meio que fez uma proposição parecida, os dois, mas não confronta em nenhum momento, né? Até porque a do vereador cobraram dele, né?
que nem ele citou, ali no José Rudimar Contreira, o presidente, o senhor tem uma ideia, tem um corredor, né, vereador, que vem da Albino Blanc, né, e atravessa para a Avenida Arthur Lange. E, às vezes, as crianças vêm e não olham para o lado, né? Então, seria, vice-prefeito, seria super e hiper importante, vamos dizer assim, que ali, nesses dois locais que o vereador Jacques está pedindo, é de extrema, assim, ó, vocês analisem bem, aquilo ali é uma descida, e vem, né, mano? Bom, então, assim, ó, sou totalmente a favor da proposição e que seja feito, vereador, o mais rápido possível, porque não adianta a gente, que nem a gente vê, a gente acaba alertando as coisas e depois as coisas acontecem, né? Então, depois não adianta a gente chorar o leite derramado depois que acontece um acidente, alguma coisa parecida. Seria isso, obrigado. Continue a discussão. Senhor presidente, só para colocar o que o vereador Fábio falou, que foram duas indicações bem parecidas, né, só para as pessoas entenderem também que hoje é dia 17, e essa indicação do vereador Mano e a do vereador Fábio, elas foram feitas no dia 10. Né? Antes nós fazíamos a indicação durante a semana e ficava com a data da sessão. Então, hoje ela já fica com a data em que tu faz a indicação. O vereador Mano e o vereador Fábio fizeram a indicação no dia 10, na quarta-feira passada, né? Que tem que entrar até quinta-feira, para poder ser lido na próxima sessão. E eles fizeram de casa. Então, por isso que pode acontecer de ter uma indicação dobrada, o que não é ruim, né? O que é bom para o município, que é sinal de que as pessoas estão nos cobrando, né? E é sinal de que há uma união entre os vereadores para que possam ser feitos, às vezes, poderia chegar aqui e ter 5, 6 pedidos de quebra-mola. Vereador, só que a do vereador Jacques, ela é mais sofisticada, porque é redutor de velocidade. O meu é quebra-mola mesmo, né? É mais no popular, né? Então, só para as pessoas entenderem, né? Até para a vice-prefeita Arlete, que deve estar fazendo conta de cabeça, por que dia 10? Porque agora a gente faz de casa os pedidos do próprio celular, do tablet, do computador, e fica com a data, porque aí, conforme data e horário, é o que vai entrar primeiro na pauta. Obrigado. Continue em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 06/2021, subscrita pelo vereador Jacques Emerson Carvalho. Indicação número 6 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para análise e estudo de transformar a rotatória no cruzamento entre a Avenida Arthur Lange e a Rua Valdemar Scherdim, em nossa zona urbana, como passagem preferencial. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo que sejam tomadas as providências cabíveis, a fim de fazer uma análise e estudo de transformar a rotatória do cruzamento entre a Avenida Arthur Lange e a Rua Valdemar Scherdim como passagem preferencial dos veículos, ressaltando que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que quem estiver circulando pela rotatória tenha preferência. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista a reivindicação da população que alega que nesta interseção os veículos que transitam pela Rua Valdemar Scherdim, em muitas vezes, não obedecem à sinalização no sentido de parada obrigatória, conforme placa de sinalização. E, por outro lado, os veículos que transitam na Avenida Arthur Lange passam em velocidade acima do permitido, causando desta forma muitos sustos e até mesmo acidentes. Atualmente, quem transita com o seu veículo pela Avenida Arthur Lange tem a preferência. Cabe salientar que neste cruzamento já tivemos diversos acidentes de perdas materiais, lesões corporais e até mesmo acidentes com vítimas fatais. Outro fato a destacar é que a nossa população, por não termos ainda calçadas contínuas em muitos lugares no município, transitam a pé ou de bicicleta pela via de acesso, aumentando desta forma o risco de acidentes no local proposto para a troca do sentido de preferência.
Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 10 de fevereiro de 2021. Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB. Esta indicação está em discussão. Com relação a essa indicação, eu gostaria que a administração só se posicionasse, né? Porque, na verdade, a rótula, a gente sabe pelo Conselho de Trânsito, pelo artigo 29, que quando se está numa rotatória, né, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela tem a preferência, né? E hoje a rotatória ali está sem a sinalização, fazendo que a gente não saiba, na verdade, se a Avenida Arthur Lange é preferencial, só que aí, se for assim, aquela rótula que existe hoje ali teria que verificar, né, como é que vai ser feito. Para os moradores do município já é difícil saber o que fazer, imagina, para as pessoas de outros municípios que transitam, né? Então, eu espero que essa demanda possa também ser atendida na maior brevidade possível. Continue em discussão. Senhor presidente, gostaria até de salientar, vereador Mano, da importância dessa proposição de indicação. Realmente ali é incrível, né? Porque, na verdade, quem vem de cima, como eu já citei antes, ainda vem descendo, né? Ele passa direto, né? E quem vem daqui da Valdemar Xerdim teria que, obrigatoriamente, parar, mas a gente sabe que, na prática, não é bem isso que acontece. Então, pelo que eu entendi da indicação do vereador, seria para a sinalização de parar, ou seja, quando é uma rótula, todos param, né? Todos têm a placa de pare, não é isso, vereador? Então, sou de acordo com a proposição, e o senhor me permite, o vereador Mano, se quisesse até incluir, até para daqui a pouco a gente não ter que estar fazendo outra indicação, se o senhor acha pertinente incluir junto nesta, até aqui embaixo, no elevado, quando a gente entra dentro da zona, vai entrar dentro da zona urbana, também não tem sinalização, não tem uma placa de pare ali, a gente não sabe se a Avenida Arthur Lange é a principal, se quem sai debaixo do elevado é a principal, e ali ainda tem mais um problema, vereador, que o estacionamento pelo lado na frente da escola é oblíquo, né? Então tá a visão que vocês já passaram ali, sabe? Então seria interessante, senhor, me permite, o vereador, que pudesse incluir junto, até para a gente não estar fazendo outra proposição nesse mesmo sentido, que é a dessinalização, né? Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Senhor presidente, só para tentar colocar em votação, se o vereador Mano aceitar, né? Para ver se a gente entendeu, que é incluir no próximo ao elevado uma placa de pare sentido secundária cidade, em frente à escola, é isso? Então, se for Concordo, sim. de vontade do vereador, como está sendo, colocar em votação o pedido do vereador Fábio. Então. Colocamos em discussão, em votação. Foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 07/2021, subscrita pelo vereador Valdomiro de Souza. Indicação número 7 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal sobre o abastecimento de água na Escola Municipal Caldas Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que seja atendido a reivindicação da Associação de Água das Colônias Corrientes e São José. A referida associação solicita a aquisição pelo Executivo Municipal de uma bomba de água trifásica para substituição da atual monofásica e também pela necessidade de ter uma bomba reserva para que não haja falta de água para as 44 famílias e a Escola Caldas Júnior. Justifico o presente pedido, a presente indicação, atendendo à solicitação dos membros da Associação de Água das Colônias Corrientes e São José. A associação, fundada no ano de 2000, através do RS Rural, possui seus membros eleitos e sua organização independente. Atualmente, abastece 44 famílias
e a Escola Municipal Caldas Júnior. Os moradores alegam que em 2014 conseguiram colocar o ponto de luz trifásica através da CEE, porém, até o momento, a bomba que leva a água às casas e até a escola é monofásica. Os associados justificam que essa substituição da bomba será importante para a durabilidade, manutenção, segurança e economia, percebendo a preocupação da associação em oferecer mais tranquilidade aos que se utilizam do fornecimento da água. Solicitamos ao Poder Executivo que analise a possibilidade de adquirir a bomba solicitada, visto que a Escola Municipal é atendida com abastecimento de água desta associação sem custo. Consideramos que o atendimento deste pedido possui argumentos e é de interesse público, pois envolve mais de 200 alunos municipais. Pela atenção ao acima exposto e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 11 de fevereiro de 2021. Valdomiro de Souza, vereador do PDT. Esta indicação está em discussão. Deu. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, a vice-prefeita Arlete. E eu andei conversando com a associação lá, e eles, para não ter o medo de comprar uma monofase, né? Porque já faz 7 anos já que está essa rede trifase lá, né? E eles queriam botar para monofase, né? Não, para trifase, desculpa. E o consumo do valor pago está muito caro, cara. Não estou conseguindo fechar as contas, né? E está caindo muito com a... Como é que é o nome dela? O Hildo. Aí está sobrando muito para... Não está fechando as contas lá, né? Então, se nós conseguíssemos botar para a trifase, o custo vai ser diminuído, né? Então, eu queria que isso aqui é uma indicação, já acho que 2020, já acho que da própria Arlete, né? Que já fez, né? E não foi atendido, né? E agora, de repente, hoje, ela no poder de repente, ela pensasse com carinho lá, desse uma força para nós lá. Não era isso. Continue em discussão. Em votação. Esta... Desculpa. Não, eu só ia parabenizar o vereador pela indicação, só isso. Continue em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Os vereadores Paulo e Fábio farão uso da tribuna. Vereador Paulo. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste, funcionários da casa, pessoal do Facebook. É um bocado de agradecimento, né? Mas eu vou trazer um tema aqui que eu achava que já era passado, mas está mais à tona do que se eu me dava conta. É a questão da energia elétrica para o nosso interior aí. Assim, logo quando nós tomamos posse, no dia 1º de janeiro, o cara vai conversar com o pessoal. Principalmente agora, nessa época que está todo mundo secando os tabacos. Nenê, Geiso, Marcelo Paulo, são grandes produtores. E como nossa produção quase toda é mecanizada agora, a secagem, eu me apavorei em certos lugares que eu fui, que o padrão que a companhia de energia tem que fornecer é 220. Teve um local que eu cheguei, ela chegava a 195 volts. Só que aí, num outro lugar, onde é que foi o apavorante? A média de luz que era entregue era entre 155 a 160. Ou seja, eles tiveram que comprar estabilizador para pelo menos os secadores agrícolas funcionar. A luz estava nesse padrão que é sem comentários. E outra, se essa luz não tiver nesse padrão 220, o fumo vai manchar. Ou seja, no bom português, o cara colhe fumo e na hora de vender lá na empresa vai levar fumo. É bem isso, né? Aí era só o que eu queria trazer aqui hoje. É curto, vamos aprender a falar aqui na tribuna também, né?
mas sim para o executivo dar uma força para nós lá, né? Que o pessoal tá bastante castigado lá com essa questão da energia elétrica, né? Se não, mano, mais, seria isso por hoje. Obrigado. Vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal na casa que nos assiste, a nossa vice-prefeita, pessoal da casa, meu muito boa tarde. Senhor presidente, de imediato, vou dizer para o vereador Júnior que se saiu muito bem, o vereador. Isso aqui, a gente às vezes fica um tanto quanto nervoso subir aqui, não sei se parece que vai rezar uma missa, né? Mas é tranquilo. E o importante disso tudo, e eu já salientei isso aqui na casa, a questão da nossa logística de composição, né? A questão do vereador Denê Júnior, Jason e Marcelo ser do interior e trazer as demandas da zona rural para a gente debater aqui. Então, o quanto é importante, eu acho que nunca na história se teve tantos vereadores da zona rural como neste mandato. Infelizmente, não temos mulheres, né? Acho que também, se não me falha a memória, também acho que é a única vez, acho que não tem mulher como vereador. Senhor presidente, dizer que a gente, passando assim uma questão até de nostalgia, vamos dizer assim, né? A gente se depara com o momento atual, né? E a gente começa a fazer reflexões na questão, que nem agora, a questão de pandemia, né? A própria questão política, e a gente volta lá atrás, ainda quando éramos Arthur Lange, o quanto era diferente de hoje, né? As pessoas, até o convívio das pessoas, as pessoas se davam bem, né? Eram cordiais umas com as outras. E depois que veio a questão da política, claro, eu sempre cito aqui que a política é a diferença entre os diferentes, né? Cada um tem uma opinião, um detalhe a mais a colocar ou a daqui a pouco tirar, né? E a gente está aqui para discutir justamente isso, né? Independentemente de eu não fazer parte do partido que é hoje governo, que nem eu já citei por várias vezes aqui, eu não sou nem situação nem oposição, eu sou um vereador que sempre tive posição nas coisas que eu falo, nas coisas que eu digo. Então, é interessante porque, às vezes, as pessoas misturam muito as coisas, o vereador Mário, presidente, porque, na verdade, a gente tem que raciocinar e ir pelo seguinte: se o município não crescer, ninguém de nós vai crescer. Isso é matemático, né? Então, quer dizer, se o município der para trás, nós também vamos dar para trás. Quanta gente da nossa cidade teve que ir embora daqui por falta de oportunidade? E se a gente não se concentrar e trabalhar unido e com um objetivo fixo para frente, que é melhorar esses detalhes, né? Então a gente vê que nem eu postei um vídeo, aí teve gente dizendo: só sabe falar, quero ver agir. Olha, gente, nós vereadores não temos e nem podemos pegar nenhum maquinário, nada, é contra a lei. Então as pessoas acabam às vezes misturando. Quando o vereador levanta um tema para ser debatido, é justamente para chegar numa solução, né? Então, hoje até parabenizo a administração por estar hoje limpando os valos, abrindo os valos lá em cima, e veio depois, Marlo, um debate forte em cima disso. Então, quer dizer, pode ter sido coincidência ou não, mas ajudou. Se a gente não tivesse debatido, brigado, insistido, né? Porque, na verdade, o homenzinho lá em cima manda água. A gente sabe que as causas principais é a questão do campo e a questão da BR, que não tem a vazão suficiente para atravessar. Isso é óbvio. Mas a questão que eu sempre debato, que o poder público tem que fazer as manutenções periódicas em Boca de Lobo. Eu tenho certeza, presidente, que tem cano lá para cima, que tem areia dentro. E esses canos de concreto, o mano deve saber bem melhor do que eu, porque é engenheiro. A partir do momento que entra areia dentro desses canos, cara, não sai mais. Só arrancando, né, vereador? Só arrancando esses canos para fazer a limpeza. Então, assim, se você parar e deduzir o seguinte, que existe um calçamento, que aquele calçamento de blocos intertravados, ele é com areia. E se você olhar hoje na frente da sua casa, presidente, ou o vereador Mário, ou até da Marilena que está aqui, pode ter certeza, ali não tem mais areia travando.
aquela areia está ou dentro dos canos ou na boca de lobo. Então, assim, quando a gente promove o debate para discutir as demandas da sociedade, às vezes tem gente que não interpreta bem as coisas e sai atirando para tudo que é lado. Então, eu venho citar isso aqui hoje justamente por isso, porque a gente tem tanta coisa importante para ser debatida, para ser... eu, quando fui vereador em 2009, sempre briguei muito por questões assim, questões que a gente levantou antes da sessão, questão de diárias. Eu não concordo com o vereador ter um valor de diária, o prefeito, vereador, vice-secretário ter um valor e o funcionalismo outro. Nós somos todos iguais, de carne e osso. Comemos e fizemos tudo igual aos outros. Então, assim que nem aconteceu aqui, o vereador Marlon foi viajar e o Eduardo foi junto, por que a diária tem que ser diferente? Isso é um tema que a gente tem que fazer o debate sobre isso. A questão também da água, que por mim foi debatido aqui no passado, a nossa SEMA, né, que foi criada lá pela 298, que não tinha uma taxa mínima, vereador Marlon. Ou seja, era de 0 a 5. Depois a 538, a lei 538 criou uma taxa mínima. Só que essa taxa mínima, ela é de 0 a 5 metros. E tu paga 7,78. Só que para e pensa bem, não seria o óbvio a gente ter uma taxa fixa de manutenção de rede e posterior a isso ser cobrado por metro cúbico? Porque vamos raciocinar do seguinte, se você sai, Júnior, sai de casa 30 dias, não usou água, você vai pagar como se tivesse gastado 5 metros. Então, daqui a pouco, a pessoa gasta 1 metro cúbico e paga 7,78. A outra pessoa, o vizinho, gasta 5 e paga 7,78. Então, eu sou da opinião, e sempre fui, que teria que ter uma taxa fixa de manutenção de rede. Para residência, para comércio, tudo nos seus padrões. Mas a questão de consumo, aí sim, por metro. Então, assim, é um tema que a gente vai debater mais adiante. Então, assim, eu vim mais aqui hoje na tribuna, eu nem ia usar, mas mais para esse desabafo, porque ninguém quer prejudicar ninguém. A gente está aqui sendo pago justamente para fazer esse tipo de debate, levantar esse tema para ser debatido. Porque, gente, a gente fica angustiado, chateado em ver que se nós, aqui, o humano é o mais, eu já citei várias vezes, o humano é o mais idoso, então quer dizer, nós somos uma juventude forte que a gente pode fazer a diferença. Né? Eu não vi um ambiente legislativo como esse, vereador. Não tinha visto ainda, porque além de eu ter sido vereador, eu sempre, 90% das sessões, desde que Turuçu é Turuçu, eu participei. Eu estava aqui no plenário assistindo. Então, eu sei detalhe por detalhe das composições, dos debates, das polêmicas, né? E hoje eu vejo uma coisa meio que cordial, todo mundo em prol do mesmo debate. Então, a gente tem que aprofundar isso, né? Então, assim, que nem eu citei, fiz a filmagem lá embaixo do cano entulhado. Parabenizo o executivo por estar trabalhando, né? Mas a gente tem que tocar para frente. Então, assim, o importante nesse momento, a gente sabe que lá em 2010, né, vereador Mano, 2009, fizemos uma audiência com os engenheiros do DENIT, né, no ginásio, e eles nos prometeram que, assim que a BR fosse duplicada de Pelotas a Guaíba, eles iam se posicionar referente à questão dos canos da BR. Só que nós vamos esperar quanto tempo? Eles falaram, o Mano deve se lembrar que eu ainda eu mexi com eles que eu iria ficar mais 10 anos sem cortar o cabelo e sem fazer a barba, se a duplicação estivesse pronta em 10 anos. Nós já estamos em 2021, já se passou 12. Quanto tempo a gente vai esperar? Em quanto tempo essas pessoas que estão sofrendo com essa questão de alagamento ainda vão sofrer? Então, assim, o executivo fazendo a sua parte de limpeza periódica e nós junto com o executivo para batalhar em cima tanto da questão do DENIT e também do campo do seu CUT. Aí a gente vai chegar no denominador comum. Fora isso, senhor presidente, é balela, a gente vai ficar falando. Fala parte aí, vereador. Cedo, sim. Não, só para colocar em questão no bom ambiente aqui, que a gente possa cada vez mais se unir mais e juntamente nós aqui, junto com o executivo, para buscar sim isso
que o colega vereador está dizendo, de melhorias para o povo. E hoje a gente tem gente, tanto aqui como no Executivo, que quer melhorar a situação do povo. E em questão da faixa mesmo, a gente vai ter que brigar juntamente com o Executivo e junto com esse pessoal do DENIT, porque é uma vergonha, sabe? Aí, o que me chama a atenção também é a iluminação pública. Nós estamos na entrada da cidade, não tem um bico de iluminação pública. Passando ali a residência do seu Breno Stark, na curva ali tem iluminação. E a nós, ali embaixo do viaduto, estamos na escuridão. Então, a gente vai ter que se unir junto. Esse dia eu falei de uma comissão, e eu acho que nós temos que tomar essa comissão quanto antes, para nós correr juntamente com o Executivo e achar soluções para isso aí. Tá bem, vereadora? Só para colocar. Não, Obrigado. tranquilo, presidente. Não, é que assim, ó, é que a gente fica, às vezes, num debate e o Facebook proporciona, daqui a pouco, que a gente dê amplitude, mas, ao mesmo tempo, vem, né, a tréplica. O que eu quero dizer, assim para resumir, senhor presidente, é que, independente de situação ou oposição, a gente aqui tem 4 partidos, independente de governos, desde o tempo do seu Edmar Xerdim, depois da Selmira, depois do Ivan, todos contribuíram, todos tiveram erros, dependendo da forma de que for analisar, né? Ninguém é perfeito. Então, quer dizer assim, a gente não pode, a gente tem que pensar, óbvio, pensar para frente, mas olhar os erros do passado para não cometer os mesmos erros. É esse o sentido que eu quero dar para a coisa. Então, a gente tem como fazer essa coisa andar, essa coisa chamada município, né? Então, a gente fica angustiado em ver o quanto de gente boa que foi embora daqui, né, que eu citei por questões de oportunidade. A gente sabia lá no passado, se porventura um dia o Curtume viesse a fechar, que ia ser catastrófico, mas não fecha, não. Aconteceu e foi catastrófico. E cada vez está sendo pior, A gente resumiu o município simplesmente em funcionalismo público e aposentado. Essa é a verdade. Não estou aqui para falar, mas é a verdade, gente. Então, a gente tem 1, 2 empresas, tentar incentivar, tentar buscar. Eu, quando fui vereador, eu fiz uma reunião, presidente, lá com o RH da Ecosul, né? Fui lá, me fiz de louco e entrei. Conversei com o pessoal da RH, né, para ver se teria possibilidade de pegar, como a gente é lindeiro e a gente paga pedágio, daqui a pouco deles proporcionar que a gente tenha um turno de funcionários daqui. Dá para ir em frente, o vice-prefeita. O executivo tem que correr atrás disso. Dá para ser feito. Então, assim, claro que é o começo, sei que tem ajustes, né, que nem foi citado aqui, e aí só para salientar, isso não é uma crítica, mas foi mencionado que o prefeito só está 30 dias e não sei o quê, e 40 dias e não tinha como fazer. Bastou vir a segunda enchente e o nosso debate, a nossa discussão, e as máquinas estão trabalhando. Opa, tem coisa. Então quer dizer que não era questão de tempo. A questão foi do debate e da segunda alagação, do segundo alagamento. Então, assim, para ver como as coisas, às vezes, uma coisa mal interpretada acaba sendo taxado de certa coisa. Eu fui criticado. Eu não entrei, que eu discuti, eu não entrei dentro do loteamento das Popular, não porque eu não entrei justamente porque tinha candidato lá dentro. E eu sempre achei interessante que tivesse um vereador, como assim o Júnior, que representa a questão rural, da zona rural, lá das Popular, eu acho interessantíssimo que tivesse um representante lá de dentro. Infelizmente, não obteve os votos suficientes para se eleger. Quem sabe na próxima. Mas, óbvio que nós temos que lutar por todo o nosso município, senhor presidente. Então, assim, mas é um desabafo, porque os vereadores de oposição do governo, que se diz em questão de sigla partidária, não vão vir metendo, não vai acontecer. A gente tem que pensar para frente. Óbvio que se tiver coisa errada, vai ser discutida, vai ser debatida e vai ser criticada, né? Mas nós temos que pensar, por exemplo, que nós vivemos, o nosso orçamento é um feijãozinho com arroz. O que faz a diferença no nosso município até hoje? As emendas parlamentares. Da onde a gente conseguiu o calçamento, né? Da onde a gente conseguiu algum implemento, né? Então, o quanto é diversificada a nossa Câmara, né? Nós temos um deputado forte no nosso partido, né, o deputado Alceu, assim como tem
do PSDB, do PDT, de todos os partidos. Esse é uma tratativa que a gente tem que levar para frente. Então, a gente não pode ficar se pegando em picuinha e deixar as coisas parar no tempo. Então, assim, a partir do momento que haja o debate, e que ele seja bem colocado, e acho que é por aí que se resolve os problemas. Senhor presidente, seria isso. Obrigado. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 1/2021, oriundo da mesa diretora. Senhores vereadores, a mesa diretora desta Casa Legislativa remete à apreciação dessa colenda casa projeto de lei que institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Turuçu, projeto o qual tem por finalidade assegurar recursos para a construção de prédio para a futura sede do Legislativo Municipal, ou ainda para a reforma e adaptação de edificação já existente, que seja cedida em comodato ou mediante o pagamento de aluguel, e também para o futuro reaparelhamento necessário ao seu funcionamento, inclusive com a aquisição de mobiliários. Face ao exposto, submetemos o incluso projeto de lei para apreciação e posterior deliberação dos nobres edis. Projeto de lei do Legislativo número 1 de 2021. Institui o Fundo Especial de Natureza Contábil na Câmara Municipal de Turuçu. Artigo 1º. Fica instituído nos termos do artigo 71 da Lei número 4.330, de 1964, Fundo Especial de Natureza Contábil, na Câmara Municipal de Turuçu. Parágrafo 1º. A constituição do fundo destina-se à gestão de recursos financeiros com a finalidade da construção da sede do Legislativo Municipal. Parágrafo 2º. O fundo especial referido neste artigo não tem personalidade jurídica. Artigo 2º. Comporão os recursos do fundo: 1. A economia orçamentária relativa a dotações atribuídas do Poder Legislativo. 2. Os rendimentos de aplicação financeira dos recursos depositados em conta específica do fundo. Parágrafo 1º. Os recursos financeiros que comporão o fundo receberão o seguinte tratamento contábil. 1. Serão identificados com códigos de fontes de recursos vinculados. 2. Serão contabilizados como recursos passivos no Legislativo e ativos no Executivo, de forma a demonstrar a postergação da aplicação em cada exercício e a correta aplicação, em conformidade com a Constituição Federal em cada exercício financeiro. Parágrafo 2º. Os rendimentos de aplicação financeira oriundos da gestão do fundo especial, serão contabilizados como adiantamento de repasse no Legislativo e Receita Executivo. Parágrafo 3º. O gestor do Fundo Especial de Natureza Contábil será o presidente da Câmara Municipal e ou tesouraria desta Casa Legislativa. Artigo 4º. Artigo 3º, A vigência do fundo fica limitada ao cumprimento do objeto de sua instituição. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 8 de fevereiro de 2021. Justificativa. É premente a necessidade de que o Poder Legislativo Municipal possua uma sede própria, com instalações modernas, para que vereadores e servidores do Legislativo, no exercício de suas funções, possam ter condições estruturais para desenvolver atividade com o brio que se espera. Trata-se de medida que atenderá, inclusive, às necessidades da população em geral, que terá maior comodidade para acompanhar, sejam as sessões plenárias desenvolvidas na casa ou mesmo nas visitas rotineiras. Considerando que a Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, no seu artigo 71, prevê a possibilidade do Poder Legislativo constituir, mediante lei específica, fundo especial com as economias dos 2/10 recebidos da Prefeitura para o custeio das despesas do exercício. Esta mesa diretora apresenta o projeto de lei
o presente projeto de lei, Turuçu, 8 de fevereiro de 2021, Alexandre Borchat, presidente, Marcelo Pono, vice-presidente, Marlon Tadeu Prazo Centeno, primeiro secretário, Paulo Renato Peter Júnior, segundo secretário. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem a parte? Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aqui no plenário e no Facebook, boa tarde. Só para constar, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar, né? Alguns assuntos que eu vou falar aqui, o vereador Fábio já fez pedido formal, né, via documento, e isso não tira em momento algum o mérito dele, principalmente do fisioterapeuta, que ele já vem batendo desde o outro mandato, mas dizer que depois que o senhor fez o pedido, dia 10, no qual a gente não teve acesso, eu solicitei uma reunião com a vice-prefeita, que está aqui, para conversar de alguns assuntos. O primeiro, justamente, era o da água, né? Porque eu pago a conta de água ali para um amigo que tem casa em Turuçu e não reside nessa casa. E a conta de água chega até mim, mostrei, inclusive, para a vice-prefeita, que vem especificado nessa água o seguinte: consumo, 0 metros quadrados, cúbicos, e faturado, 5 metros cúbicos. Isso quer dizer que eles estão pagando a taxa mínima. Mas já começa o erro por aí, porque eles não podem cobrar 5 metros cúbicos se foi consumido 0. Na mesma conta está falando, então não bate. Né? Se a gente conversou, né? A lei ela é bem precária, essa lei, ela tem que ser melhorada. Foi falado também do fisioterapeuta, né? O colega já fez o pedido, já fez em outros anos, só para dizer que foi colocado isso aí, e o seu pedido é de extrema importância. Né? Essa reunião foi feita na sexta-feira, dia 12, às 10 horas da manhã, no gabinete do prefeito, com a vice-prefeita Arlete. E como eu sempre falo em vários pronunciamentos meus, se tiver que vir aqui cobrar, eu vou cobrar, independente de quem esteja no poder. Né? Esses dias eu queria falar que o mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco, me atrapalhei todo. Mas hoje, na presença da vice-prefeita Arlete, eu gostaria de agradecer, né, em especial, a limpeza do valo que dá início na Serralheria Bilhalva e vai até a residência do senhor Chão. Minha mãe mandou mensagem agora, o vereador Alexandre já tinha me falado, o vereador Fábio já tinha me falado, que foi limpado aquele valo. A minha mãe está numa alegria tremenda em casa, uma simples limpeza, entendeu? Porque agora, de repente, quando começar o tempo a ficar feio, a gente vai poder ficar mais tranquilo. Mas pedir, nessa minha comunicação final, à vice-prefeita Arlete, que não desista, que vá atrás desse senhor aí, e que tu pode ter certeza que tu pode contar com essa Câmara de Vereadores, com os moradores que estão aqui, e que se nós tivermos que ir para o campo, proteger a máquina dele, enquanto a máquina cava, nós vamos fazer isso. Porque é um direito nosso, é um dever da prefeitura, e ele não pode atrapalhar esse serviço. Ele está prejudicando toda uma comunidade. Desejo aos colegas um bom final de quarta-feira e um bom resto de semana. Obrigado a todos. Alguém mais fazer comunicação? Senhor presidente, só fazer uma comunicação rápida, até porque vai entrar semana que vem. Eu e o vereador Geison entramos com pedido de uma proposição de indicação, também na questão, aproveitar que a vice-prefeita está aqui, até para ela já saber de antes já, que a gente está entrando também com pedido sobre a questão da sinalização lá naquele acesso na BR-116, ali no Varejão Colonial. Porque, senhor presidente, ali é incrível, porque o pessoal que vem tanto da São Domingo, como vai aqui da zona urbana, como vem da BR, é um horror, ninguém sabe quem é quem ali. Então, que a gente protocolou, mandou hoje para a secretaria justamente essa indicação que vai entrar semana que vem. Obrigado. Continua a palavra à disposição. Eu queria parabenizar o Fábio, né? Eu vi o vídeo que ele fez esses dias ali daquelas boca de lobo ali embaixo, né? Cara, acho que mais explicado que aquilo é impossível, né? É só desenhando mesmo. Alguém mais comunicação? Então, eu quero
antes de encerrar a sessão, convidar todos os vereadores, aonde vai ser realizada a audiência pública de finanças, dia 22, às 3 horas. O público em geral também, estão todos convidados. Também quero agradecer a presença da vice-prefeita, né? A gente sabe que ela tem corrido bastante, batalhado, e pode contar com nós no que nós puder ajudar. Estamos aqui para batalhar por um Turuçu melhor. E dizer aos moradores que se encontram presentes, onde são bastante prejudicados, inclusive a minha pessoa, vereador Marlon, de dizer assim que essa reunião na sexta-feira a gente vai fazer juntamente com o Executivo, e se futuramente nós precisar ir mais adiante, vamos fazer uma audiência pública sexta-feira agora. Aí vai ser os vereadores juntamente com o Executivo. E para ver o que está se tomando a providência para nós até mesmo poder falar a mesma língua. Quando vê, nós estamos falando uma coisa e o Executivo vai fazer outra. Então, a gente quer ter essa união e, com certeza, nós vamos levar sobre essa reunião para os colegas, os moradores ali, e dizer assim que, se não resolvemos, nós fizemos uma audiência pública, vamos mais adiante, juntemos o Executivo e vamos batalhar, né? Porque a gente sabe que podemos fazer a diferença. Tá bem? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar no dia 22 de fevereiro de 2021, às 17h30. Uma boa semana, Deus abençoe a todos.